paz do Senhor Jesus, irmãos, eu sou Andréia Furtado. A paz do Senhor, eu sou Elisete. A paz do Senhor, irmãos, eu sou a Areta. A paz do Senhor, irmãos, eu sou a Aline Antero, nós somos da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E você que é nosso visitante, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD. Aproveite para comentar, curtir o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7. E o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre uma igreja que não teme a perseguição. Que seu coração esteja preparado, que seu espírito seja pronto e que flua toda a verdade dessa lição na sua vida neste dia. Vamos orar para iniciar. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome e Te glorificamos pela oportunidade de estarmos aqui. Que Teu Santo Espírito ministre em nós e através de nós e que a Tua palavra alcance o objetivo deste dia. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, eu sou o André. A paz do Senhor, irmãos, eu sou a Gabriela. E nós estamos aqui para fazer a leitura bíblica em classe. Neste momento a gente vai estar lendo o texto áureo, que é: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. E a verdade prática é: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A primeira, a igreja será perseguida, e a segunda, Deus a protegerá. Irmãos, neste momento vamos estar lendo o texto bíblico, que se encontra em Atos 5:25 ao 32, depois 12, do versículo 1 ao versículo 5. Atos 5. E, chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Voltemos aos nossos professores. Irmãos, neste trimestre nós estamos estudando acerca da igreja em Jerusalém, já apresentada como a igreja acolhedora, cheia do Espírito Santo. Isso fica destacado na descrição detalhada que Lucas dá ao derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por exemplo, referências ao Espírito Santo aparecem mais de 50 vezes no livro de Atos, demonstrando que ele ocupa um papel central na história da igreja. Da mesma forma, vemos que aquela era também uma comunidade fraterna, ou seja, doavam uns aos outros, chamando inclusive a atenção dos romanos. Eles possuíam tudo em comum. Por outro lado, Lucas não quer apresentar uma visão fantasiosa da igreja e por isso ele também narra em detalhes
detalhes a perseguição à igreja primitiva. Seus membros eram perseguidos e até mesmo mortos. Contudo, suportavam tudo isso por amor a Cristo. A narrativa lucana objetiva mostrar que a capacitação do Espírito Santo sobre a primeira igreja objetivava torná-la uma testemunha de Jesus e fortalecer os cristãos a respeito da perseguição da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, com enfoque nos 15 primeiros capítulos, narra uma intensa atividade da igreja de Jerusalém. Isso é de extrema importância para nós pentecostais, uma vez que é no livro de Atos que a experiência pentecostal é descrita de forma mais detalhada. Convém destacar que as raízes do pentecostalismo estão fincadas no livro de Atos dos Apóstolos. A perseguição é algo recorrente neste livro. Desde o início da igreja em Jerusalém até o aprisionamento e, posteriormente, o martírio do apóstolo Paulo, a igreja se viu envolta numa onda de perseguição, mas não parou por aí. Inclusive, aqui no Brasil, quando chegaram Daniel Berger e Gunnar Wigner, que foram os primeiros missionários fundadores da Assembleia de Deus, eles também sofreram perseguição. Entretanto, a perseguição não foi capaz de parar e nem de calar a voz da igreja. Mateus 10, 22. Jesus orienta os seus discípulos, dizendo: sereis odiados de todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Esse é um alerta de Jesus que era muito claro. O nome dele suscitaria o ódio de muitos. O fato é que a serpente, desde o início, faz oposição a tudo que se chama Deus. E seu maior intuito é varrer o nome de Cristo da terra. Satanás tentou impedir que Jesus nascesse quando incitou o rei Herodes no episódio do massacre dos inocentes, como registra esse mesmo evangelho. Tentou fazê-lo pecar na tentação do deserto. Tentou fazê-lo desistir da cruz. E quando viu que contra ele não seria possível vencer, perseguiu a igreja que chama por seu nome. Na verdade, irmãos, o perseguidor é apenas um, Satanás. Mas ele usa de vários meios, de vários subterfúgios para fazer com que a igreja seja perseguida em várias esferas da sociedade. Homens religiosos, sentindo-se ameaçados, começaram a se opor à igreja. Atos 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Esse grupo, desde antes, já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus. Criavam dificuldades e sempre que podiam o perseguiam e o refutavam. Os anciãos eram líderes judaicos e influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos 4.1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. A igreja, irmãos, em qualquer momento, sempre enfrentará oposição. Paulo, em 2 Timóteo 3,12, diz que todos os que querem piamente viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. No livro de Atos, observamos que a igreja quase sempre enfrentava essa oposição e essa perseguição, em primeira instância, por parte do judaísmo instituído na sociedade, que enxergava a nova fé como um movimento periférico. Vemos também na história da igreja de Jerusalém uma perseguição na esfera religiosa, pois o impressionante crescimento da igreja suscitou inveja. Mas o texto lido de Atos 5:17 a 29 refere-se aos sacerdotes judeus da seita dos saduceus. Em um segundo momento, porém, a perseguição vinha do poder estatal. Por exemplo, no capítulo 12 de Atos, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar
tratar, e matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender a Pedro. Irmãos, fato provado historicamente é que, a despeito das perseguições exaustivas de Satanás, a igreja, ao longo de sua história, intuindo minar as esperanças do ser humano, Deus continua dando escape ao seu povo. A igreja continua sendo a base relevante nessa terra para propagar a salvação. Deus guardou a sua igreja, sua palavra permanece e permanecerá para sempre. Nada poderá prevalecer contra a igreja do Senhor, porque assim é a vontade dele que ela prevaleça. Nós podemos ver que a igreja sempre sofreu perseguição, desde a igreja primitiva, ao longo dos tempos, e o perseguidor é o mesmo, muda apenas as estratégias. A esfera muda, mas o perseguidor é o mesmo, com o mesmo objetivo: atrapalhar o crescimento do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? As almas. Não se trata de igreja em si, mas das almas. E o que nós precisamos saber, como cristãos, ter em mente com a nossa fé firme, é que, uma vez que nos declaramos como servos de Cristo, nós já vamos enfrentar perseguição. Às vezes disfarçada, não vai ser uma perseguição de ir para uma prisão, no caso nosso aqui, mas tem irmãos que enfrentam até prisões e morte, como na igreja primitiva. Uma das formas que o diabo tem usado para nos aprisionar é a nossa fé. Ele quer hoje aprisionar a nossa fé, aprisionar a nossa mente, para que a igreja não avance. Mas nós sabemos que, assim como o Senhor protegeu, cuidou, ele continuará cuidando. Como Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão. E como soldados, servos de Jesus, precisamos estar atentos, sabendo que somos soldados. Nós estamos aqui para defender a nossa fé. Nós estamos aqui para servir a este reino. A perseguição vem, sempre virá, porque há um perseguidor, há alguém querendo impedir a obra de Deus avançar. Jesus falou para os seus discípulos: vocês vão ter aflição. Jesus sofreu perseguição, os discípulos apóstolos sofreram e nós também sofremos. Como o pastor sempre diz, se não tiver havendo um tipo de perseguição, tem alguma coisa errada, porque uma vez que nos alistamos para uma guerra, é para lutar. Não existe guerra sem luta, e nós estamos guerreando contra os principados e potestades. Todos os dias devemos levantar e falar: Senhor, mais um dia, vamos guerrear conosco para vencer, para que o teu nome cresça, para que o reino de Deus cresça. A igreja sempre enfrentou a oposição com relação à verdade da palavra. O cristianismo é a fonte da verdade. E o mundo, o fato de estar envolvido com o pecado, e o cristianismo vem para confrontar o pecado. Quando Jesus apresentava a mensagem de salvação, ele não escondia o fato de apresentar o preço do discipulado, do negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Em todo o tempo da perseguição da igreja, uma das maiores perseguição que a igreja teve foi no período do Império Romano. Tivemos grandes imperadores romanos que fizeram da igreja mártires devido à sua perseguição. Nós tivemos Nero em 64 depois de Cristo, nós tivemos Dominiciano em 81, depois tivemos Décio em 249, Valeriano em 253, Diocleciano em 284. Na atualidade, nós também temos a perseguição em grandes regimes totalitaristas, comunistas. Nós temos na região da China, da Coreia do Norte. Nós temos também na Rússia, também, que é um país voltado para o comunismo. Nós temos perseguição de grupos extremistas na Nigéria, como Boko Haram, como o Estado Islâmico. Então, nós, nessa atualidade, também temos grandes perseguições. A causa sempre será a diferença religiosa ou cultural, mas na verdade nós sabemos que é a oposição contra Deus e contra a verdade da palavra, para que o reino não avance. Apesar das perseguições da igreja cristã, nós sabemos que a igreja sobreviveu a todas elas e continua sobrevivendo e crescendo. Diante da responsabilidade que temos como igreja, a palavra de Deus nos exorta e também nos conforta na consciência de que, quando recebemos esse chamado para sermos cristãos, também somos testemunhas e estamos à mercê da perseguição, seja ela no Ocidente,
Ocidente ou no Oriente, nós temos um nível de perseguição que nos dá confiança de que esse chamado que nós temos nos levará a assumir uma responsabilidade e um compromisso no reino de Deus com relação a nos posicionar a nossa fé diante daquilo que o mundo requer de nós, a transparência da confissão da nossa fé. E a palavra de Deus diz em Timóteo, capítulo 3, versículo 10, Paulo exortando diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então nós temos essa segurança que Cristo está conosco diante de todas as perseguições e que o inferno, em hipótese alguma, vai prevalecer diante da igreja de Cristo. Em Apocalipse 2:10 diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão a perseguição durante todo o tempo. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Que Deus nos capacite com toda a segurança e força necessária para enfrentar, seja qual for a perseguição, ou no nosso âmbito normal de trabalho ou de escola, até mesmo no âmbito das nossas famílias, quando nós confrontamos o pecado, porque nós sustentamos uma verdade, nós também sofremos perseguições. Muitas das vezes somos deixados de lado, somos coagidos, muitas das vezes devido ao nosso posicionamento contra o pecado, contra aquilo que vai contra os princípios do reino de Deus. Em tudo, Deus nos dá a vitória em Cristo Jesus. A paz do Senhor, irmãos, o meu nome é Tainara e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a igreja do primeiro século. Ser um cristão no primeiro século não era apenas sentar-se em bancos acolchoados e postar versículos bonitos nas redes sociais, mas era viver com a certeza de que a qualquer momento alguém poderia arrombar sua porta, arrastar você pelas ruas, tirar os seus filhos do seu domínio e sentenciá-los à morte. E tudo isso só porque você ousou dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Admirável, não é mesmo? Mas esses homens e mulheres não eram super-heróis. Eles eram comuns, mas eles possuíam algo que o império não conseguia entender. Uma fé que preferia morrer do que negar o Cristo vivo. Pedro foi preso por curar e pregar. Estevão foi apedrejado até a morte. Tiago foi executado pela espada e os apóstolos se tornaram alvos de caçadas impiedosas. Então, ser cristão não significava apenas crer, mas estar pronto para ver o corpo do seu próprio filho pendurado numa cruz, sabendo que você poderia ser o próximo. E no meio disso tudo, o que nos enche os olhos é saber que a igreja não fugiu. Eles perseveraram unânimes em oração, se reunindo às escondidas. E mesmo assim, quando eram descobertos, não negavam a sua fé. Eles eram levados como ovelhas mudas ao matadouro, mas os céus testemunhavam a coragem de uma noiva fiel até o último suspiro. O Sinédrio tentou calá-los, Herodes tentou matá-los, Roma tentou extingui-los com fogo e com espada, mas cada golpe apenas espalhava as brasas do Evangelho. Eles entenderam uma verdade que nós, no conforto moderno, muitas vezes esquecemos. O Evangelho é uma declaração de guerra contra o pecado, contra o mundo e contra o inferno. É guerra, e guerra custa vidas. Eles não podiam entender, mas nós sabemos. O Evangelho avançou no sangue dos mártires e no clamor dos santos. Irmãos, hoje você não enfrenta leões, mas e se enfrentasse? Você suportaria ver a sua reputação destruída, seus bens saqueados, sua família sendo ameaçada e ainda assim permanecer de joelhos dizendo: Cristo é suficiente?
Se amanhã ser um cristão se tornasse crime, haveria provas suficientes para condená-lo? Este é o evangelho verdadeiro. Não é aquele que te faz confortável, mas é aquele que te prepara para morrer. O sangue dos santos ainda clama da terra. Até quando, ó Senhor? Apocalipse 6:10. E esse clamor ecoa de volta para você. Você está disposto a perder tudo, até a própria vida, por aquele que não poupou a dele por amor a você? Se a resposta for sim, prepare-se, porque o mesmo Espírito que sustentou Pedro na prisão e Estevão sobre as pedras será o mesmo que te dará forças para permanecer de pé quando o mundo inteiro tentar te dobrar. E lembre-se, a igreja que sangra é a igreja que vence. O Cristo crucificado foi glorificado e em breve voltará para dar a cada um segundo a sua recompensa. Irmãos, Tiago havia sido executado e Pedro estava a caminho da sua própria execução. Sabemos que Deus é soberano sobre todas as coisas e assim como libertou os apóstolos da prisão em Atos 4, também poderia fazer aqui com Tiago. Não há nada no texto bíblico e nem na Bíblia que desabone esse fato. O fato é que, destacado na narrativa, é que a igreja, vendo um de seus líderes aprisionado, no caso Pedro, estamos falando de Pedro, eles começaram a orar incessantemente pela vida de Pedro. Talvez se tivessem feito isso por Tiago anteriormente, não sabemos, a Bíblia não registra, talvez se tivessem feito isso, o destino deles seria diferente. O que sabemos é, Deus é soberano sobre todas as coisas, mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. De outra forma, não teria sentido Lucas relatar esse detalhe. Ele queria chamar a atenção para o poder da oração da igreja intercedendo pelo apóstolo Pedro. Lendo essa narrativa, é possível destacarmos princípios que governam a oração em Atos 12, 1 a 19. Primeiro princípio, a oração libera o sobrenatural de Deus. Um anjo desceu do céu e veio falar diretamente com Pedro, acordando, despertando para ser liberto e abriu os portões das prisões. Irmãos, isso é uma manifestação sobrenatural do Senhor. Os anjos são seres espirituais, portanto, sobrenaturais. De acordo com o registro bíblico, eles trabalham a serviço do povo de Deus, como está registrado em Hebreus 1 a 14. Na oração, não apenas temos a manifestação do sobrenatural, mas é o céu trabalhando por mim e por você e por todos aqueles que oram. Quando oramos, meus irmãos, nós estamos pisando em solo sagrado. Nós devemos pontuar que quer haja a aparição de anjos, quer não, a oração em sua própria natureza já é sobrenatural, porque é um meio que nós temos de mover o coração de Deus, de mover os céus em nosso favor ou em favor daqueles pelos quais nós intercedemos. Outro princípio é que a oração quebra os grilhões. Em Atos 12:7 diz: "E caíram-lhe das mãos as cadeias." É o sobrenatural rompendo a barreira do físico. Aqui vemos as cadeias sendo quebradas de maneira sobrenatural. Isso foi um fato. Não há dúvida de que um dos princípios que governam a oração é a sua capacidade de produzir livramento. Por isso a intercessão é tão importante. A quebra de corrente pode acontecer de forma literal, como aqui, numa questão física ou até numa questão espiritual. Por isso a intercessão, ela é também uma forma de libertar, de quebrar grilhões e cadeias infernais que tentam aprisionar as mentes, aprisionar as almas e os corações. Deus liberta ainda hoje, meus irmãos, os grilhões do álcool, dos vícios, da pornografia e de todo qualquer tipo de escravidão. Há poder na oração, há poder no nome de Jesus. Outro princípio é que a oração faz com que coisas que pareçam difíceis ou impossíveis tornem-se fáceis e possíveis. A qual se lhe abriu por si mesma. Nenhuma porta fechada abre-se por si mesma. Isso nos diz a nossa mente racional, o nosso olhar humano e carnal. Com
Contudo, a oração desafia a lógica humana, as leis da física. Nada é impossível para um Deus que do nada fez todas as coisas. Se orarmos, veremos coisas que pareciam impossíveis se tornarem realidade diante dos nossos olhos. Quando acharmos, meus irmãos, que chegou o fim da linha, é hora de orar. É hora de colocar os nossos joelhos e o nosso coração ligados no céu, porque a oração faz com que o fim se torne um novo começo. Outro ponto é que a oração impede que nos tornemos trunfos do inimigo. E Pedro, tornando-se assim, disse: O Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Isso está registrado lá em Atos 12:11. Herodes e os judeus que eram incrédulos esperavam que Pedro fosse executado. Eles tinham essa expectativa, pois Pedro era um dos apóstolos que estava mais em evidência. Era um ganhador de almas tremendo. Ele havia sido o primeiro pregador pentecostal a ganhar mais de 3.000 almas para Jesus. Ele também foi aquele responsável por orar pelo coxo de nascença e este homem ser curado. Até mesmo a sua sombra curava as pessoas. Pedro seria um ótimo troféu para os inimigos da igreja e principalmente para o diabo. Contudo, Deus o livrou e impediu que os intentos de Satanás se cumprissem na vida dele. Mais um ponto é que a oração produz grande alegria. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Uma criada de nome Rod ficou tão alegre quando viu Pedro que nem mesmo o deixou entrar. Ficou tão extasiada com a presença do apóstolo e com a resposta às orações da igreja que acabou se emocionando. Todos em Jerusalém estavam orando por Pedro. A oração tem esse mérito, meus irmãos. Ela enche o nosso coração de júbilo, de alegria, porque ela traz respostas e ela nunca, em hipótese nenhuma, volta vazia. E por fim, a oração pode dar um fim diferente à nossa história. Quando Herodes procurou, não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Os intérpretes dessa expressão mandou-o justiçar têm o sentido de mandou executá-los. Herodes mandou matar os guardas responsáveis pela guarda de Pedro. Ele responsabilizou-os pela sua fuga. Na verdade, o que ele não sabia é que Pedro foi liberto por um anjo do Senhor. O fato aqui é que, se a igreja não tivesse orado pela libertação de Pedro, fatalmente ele teria sido executado. Não teria sentido Lucas enfatizar na sua narrativa que a igreja orava por Pedro, se a oração não tivesse um papel crucial na história deste apóstolo. Sem a oração da igreja, a história poderia ter tido um outro fim. A igreja orou e Deus interveio. Quantas pessoas poderiam ter tido um fim diferente para suas histórias caso houvesse alguém intercedendo? E quantos de nós só estamos aqui porque tem alguém intercedendo por nós? Quantos de nós ainda hoje somos respostas à oração? Nós vimos em lições anteriores que Jesus orou pela igreja de hoje, irmãos. Então nós temos que lembrar, trazer sempre à memória a importância da vida de oração, porque a oração que é feita hoje, ela reverbera na eternidade. A oração, ela produz o efeito pelo qual nós estamos pedindo. E Jesus, se Jesus, Filho de Deus, nos momentos difíceis, ele foi orar, ele foi buscar socorro ao Pai, nós temos esse exemplo para seguir, sabendo que não é em vão. Nós não podemos ajoelhar achando que é em vão. Os nossos irmãos primitivos oravam e sabiam que iriam ser socorridos. Mesmo vendo em alguns casos, como foi o irmão Tiago sendo morto, eles não perderam a esperança. Eles clamaram por Pedro e a resposta veio. Então a oração, ele tem poder. E nós vivemos também milagres por meio da oração, não é só do passado. Se pararmos aqui as irmãs, os irmãos que estão aí assistindo para testemunhar do poder daquilo que Deus já fez na sua vida, eu já vivi muitos milagres, coisas que só Deus poderia fazer. Isso nos traz força, isso renova a nossa fé para saber que não importa qual tipo de perseguição, nós devemos saber que temos um Deus todo-poderoso, maior é o que está conosco. Então, irmãos, por que ficar preso? Por que ficar triste? Por que desanimar?
desanimar se nós temos alguém para resolver os nossos problemas, se nós temos alguém para acabar com a perseguição. Não significa que não haverá perseguição quando eu falo isso, mas significa que o escape virá. Isso significa que o socorro virá. E a revista tem um ponto que eu quero fechar essa fala com essa frase: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E aí vem a pergunta, um questionamento para mim e para você. Como que está o poder de Deus na nossa vida? Como que está a nossa vida de oração? Porque não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre o reino. E o dono do reino tem todo o poder. Eu não estou defendendo a minha causa. Não é sobre a minha causa. Não é sobre o que eu quero. Os irmãos na igreja primitiva defendiam o reino. E esse é o meu propósito aqui na terra. Não é sobre o que eu quero, não é sobre as coisas da terra. Sem oração, nós não poderemos defender absolutamente nada, porque não provém de nós, provém do Senhor. E só através da oração nós receberemos as armas adequadas para lutar contra a perseguição, assim como fizeram os nossos irmãos na igreja primitiva, assim como Jesus fez. E a oração, ela vai nos dar refrigério, mesmo que esteja difícil, nós saberemos, há um refúgio naquele que me fortalece. Uma das ordens que Jesus deu aos discípulos é que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Poder para quê? Para enfrentar as perseguições na qual eles iam enfrentar. E a Bíblia fala em Atos 2 que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, em oração. E esse testemunho que é produzido na nossa vida pela oração vem da presença do Espírito Santo. Somente através do poder do Espírito Santo na nossa vida é que vamos conseguir produzir testemunho eficaz diante das perseguições. Nós vemos o caso de Pedro. Ele foi perseguido não só por causa dos seus sermões, mas pelo testemunho que ele produzia através dos milagres, dos prodígios. Jesus também foi perseguido não só por causa de suas palavras, mas também do testemunho que ele produzia diante dos milagres que ele fazia. O nosso testemunho, ele precisa ser seguido não só também das palavras, do testemunhar do evangelho para a salvação, mas também do poder de Deus para testificar esta palavra, produzindo milagres, prodígios, libertação. E o Espírito Santo é o único que pode fazer isso na nossa vida, produzir um testemunho fiel, digno, para que as pessoas possam não só ouvir a palavra, mas crer através dos milagres que são produzidos por este evangelho. E nós temos a afinidade com esta palavra quando nós nos aproximamos realmente da oração. É a única ferramenta que nos aproxima de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais santificados nós ficamos e mais sensíveis à ação do Espírito Santo. Ouvir a voz de Deus para produzir em nós força necessária, coragem necessária. Na época de Pedro, da igreja primitiva, eles enfrentavam leões, enfrentavam os coliseus, enfrentavam as mortes mais barbárias que a gente pode pensar. A gente viu aqui no início como que a igreja enfrentou certas perseguições e não era só uma morte simples, eram mortes barbárias, que produziu grandes testemunhos e muita salvação através de suas mortes. Nós sabemos que quanto mais a igreja é perseguida, mais o evangelho ele avança na sua totalidade e na vontade de Deus. E o que difere os homens dos anjos, porque os anjos atentaram para querer fazer, executar esse trabalho, é que Cristo como homem nos deu grande exemplo desse testemunho, deste reino na qual nós estamos incumbidos de divulgar e de revelar aos homens. Que Deus possa produzir na sua vida o desejo de ser essa testemunha fiel, mesmo diante das grandes perseguições, seja quais forem o propósito na qual Deus te chamou, aonde Ele te colocou, como Ele vai te usar, que Deus possa nos capacitar para vivermos esse evangelho vivo e eficaz para o seu reino. Olá, irmãos.
Hoje nós estamos aprendendo um pouco sobre o início da perseguição que a igreja sofreu. O cristianismo sofreu perseguição em todos os tempos, em todos os lugares e das mais variadas formas. Agora, o Sinédrio, que é o Supremo Tribunal de Jerusalém, está prendendo os apóstolos, mas Deus age com o seu poder, livrando seu povo da perseguição. Isso vai acontecer ao longo da história. O apóstolo São Paulo será preso e decapitado pelo imperador Nero. Nero mais tarde vai incendiar Roma e vai culpar os cristãos e vai começar uma caçada aos cristãos, amarrando-os em estacas e incendiando-os em praça pública e culpando-os de forma maliciosa por causa do incêndio que ele mesmo causou em Roma. Nero passou a odiar os cristãos por causa da vida simples, amorosa e obediente ao Senhor Jesus Cristo. Vários outros imperadores perseguiram a igreja em vários momentos. Todos os apóstolos foram perseguidos e mortos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João foi lançado dentro de um tonel de óleo fervendo. Deus o salva porque aquele óleo não o queima e nem o faz mal. Então ele é retirado dali e exilado na ilha de Pátimos. O século II e o século III, os cristãos foram profundamente odiados e perseguidos. Eles se escondiam, se reuniam nos túmulos, eles eram mortos, perdiam seus direitos a propriedades e títulos se tivessem, porque o Império Romano proibiu os cristãos de reunir e de expressar a sua fé, já que o culto ao imperador era exigido e os cristãos não praticavam o culto ao imperador, mas somente a Jesus Cristo. O imperador Diocleciano desencadeou a maior perseguição contra os cristãos no século III, lutando, matando, queimando, lançando-os às feras, destruindo documentos cristãos, mudando datas e cerimônias cristãs, porque ele odiava o cristianismo. Depois desta perseguição, Deus levanta Constantino e ele então protege o cristianismo e torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Após a Reforma, muitos cristãos foram perseguidos. Muitos reformadores foram perseguidos pelo catolicismo. Foram mortos, presos, jogados nas fogueiras por causa da pregação do Evangelho reformado. A pregação da justificação pela fé produziu muitos mártires no tempo da Reforma. À noite de São Bartolomeu, na França, foram mortos 70 mil cristãos huguenotes por causa da sua fé reformada. Foi um massacre contra inocentes que jamais esperavam que seriam mortos. Eles foram convidados para um casamento onde uma princesa católica se casaria com um príncipe protestante. Esse casamento de fachada foi uma armadilha para matar mais de 70 mil cristãos protestantes, porque os católicos não aceitavam a fé protestante. A perseguição esteve aonde o cristianismo chegou. Aonde a palavra de Deus era pregada, a igreja sempre foi perseguida. Quando o evangelho chegou no Brasil, os primeiros missionários foram perseguidos, foram maltratados, foram presos, suas igrejas foram ateadas fogo por causa da pregação do evangelho. Hoje nós experimentamos uma certa liberdade, mas os nossos primeiros pais pentecostais foram perseguidos quando começaram a sua obra, inclusive pelos outros irmãos tradicionais que não aceitaram a pregação da doutrina do batismo como Espírito Santo, nem as manifestações dos dons espirituais. Hoje, a igreja é perseguida em muitos países. Países, principalmente de confissão islã, persegue profundamente o cristianismo. Muitos cristãos são presos e mortos por causa da sua fé. Somente no século passado, mais de 21 milhões de cristãos foram martirizados por causa da sua fé. Hoje, em várias partes do mundo, hoje, todos os dias, cristãos
são presos e mortos injustamente por causa da sua fé. Mas também vivemos uma outra perseguição ideológica. Ela surge por causa do marxismo cultural, que se opõe aos valores da palavra de Deus. Há no mundo um levante contra os princípios cristãos, contra os valores judaicos cristãos. Uma cultura progressista que dita as normas e que se opõe à palavra de Deus. Uma cultura da ditadura do relativismo, que não aceita os valores absolutos das Escrituras. Uma cultura que se levanta contra os princípios ensinados na criação e que se opõe a toda a verdade revelada por Deus nas Escrituras. Milhões de cristãos foram mortos por causa da sua fé pelo comunismo. Milhões de cristãos foram mortos no leste europeu, na Rússia e em vários outros países por causa da sua fé em Jesus Cristo. O comunismo é uma filosofia que se opõe a Deus porque a base dela é o ateísmo. Ela se opõe a todos os valores criados por Deus nas Escrituras. Logo, ele é o inimigo da palavra de Deus e que tem tentado desconstruir as verdades do cristianismo. O marxismo cultural ensinado nas universidades tem desconstruído essa cultura e criado uma nova ditadura cultural que se opõe à palavra de Deus e quer colocar uma mordaça na boca dos cristãos para que não preguem mais a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos nos esquecer que o Evangelho é uma contracultura, ele se opõe aos valores do mundo. O mundo odeia Jesus e odeia a palavra de Deus. Os cristãos sempre serão perseguidos, discriminados, deletados, porque essa cultura de cancelamento tem tentado desconstruir os valores cristãos. Mas nós permaneceremos firmes, porque Deus está conosco. O Senhor Jesus nos deu o seu Espírito Santo e nos fortalecerá para que nós continuemos a pregar o Evangelho, a viver uma vida que agrada a Deus e a viver uma vida de oração, buscando em Deus a ajuda e o poder para sermos protegidos da perseguição e do ódio do mundo contra a Igreja de Jesus. Hoje, tudo o que permeia essa sociedade moderna se opõe à verdade do cristianismo. O mundo sempre vai criar filosofias, conceitos e princípios que se opõem à verdade das Escrituras. As próprias redes sociais têm feito de tudo para abafar a verdadeira pregação do Evangelho. Que Deus nos dê ousadia, que Deus nos dê o poder do Espírito Santo para continuarmos a pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todos. Deus abençoe você. Nós temos aqui no registro no livro de Lucas sobre a atitude dos nossos irmãos na igreja primitiva. Eles estavam convictos da sua fé. Era isso que importava e é isso que importa até os dias de hoje. Nada mudou, irmãos. Tudo continua da mesma forma. A perseguição existe e nós devemos tomar como exemplo os nossos irmãos, manter a nossa fé inabalável. O que o sistema quer é nos moldar e não podemos, como diz Paulo, nos acomodar, nos acostumar com o sistema, de forma disfarçada, como que não tem nada a ver, nos levar a viver uma vida de qualquer forma, aceitando uma perseguição disfarçada, aceitando sistema que vai ameaçando a nossa fé. E nós, como pais, diante dessa lição, devemos estar atento, porque o que o inimigo quer, de qualquer forma, é nos atingir e atingir principalmente a nossa casa, porque o objetivo dele, como foi falado, é impedir que o reino de Deus cresça. E nos últimos tempos, ele está feroz, porém indo disfarçado. O perigo está porque ele está indo disfarçado. Nós temos em Atos 5:29 o que o nosso irmão Pedro falou: importa obedecer mais a Deus do que os homens.
perseguições. Então nós temos que ter isso cravado no nosso coração, cravado na nossa mente, sabendo que o Deus que livrou os irmãos irá nos livrar, sabendo que ainda que sejamos entregues, ainda que chegue alguma lei, algum decreto, devemos permanecer firmes. Nós devemos saber qual é a causa que estamos defendendo, o porquê defendemos essa causa. Não se trata sobre um grupo, sobre uma instituição, se trata sobre Deus, se trata sobre aquilo que o Senhor deixou para nós. Então precisamos ter, sim, assim como os nossos irmãos, a nossa fé convicta. Eu tenho a minha fé convicta em quê? E aí sim, defender essa fé. Estamos alistados numa guerra, não existe meio termo, não existe. Estamos em uma guerra. Ou nós levantamos a bandeira para guerrear usando as armas que o Senhor nos deu e defender a nossa fé, que ela é inabalável em Cristo, ou nos rendemos. O que essa lição traz para nós é um alerta. O que vamos fazer diante disso? O que eu vou fazer a partir de hoje diante dessa lição? Eu vou apenas aprender e deixar passar? Ou eu vou dizer, não, eu sou cidadã do céu, eu vou defender a minha fé, eu vou defender o reino, eu vou defender aquele que morreu por mim, porque ele já tomou as chaves da garra da morte e do inferno. E eu vou defender porque eu tenho uma promessa, e a minha promessa é morar no céu com ele. E agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra.
Chegamos ao momento de perguntas e respostas. Vamos ver se os irmãos prestaram atenção na aula. Questão de número 1. Quais grupos lideravam a oposição contra a igreja primitiva? Alternativa A. Os fariseus, escribas e o povo comum. Alternativa B. Sacerdotes, saduceus e o capitão do templo. Alternativa C. Os romanos, publicanos e comerciantes do templo. Alternativa D. Sacerdotes, zelotes e líderes do sinédrio. Tempo na tela. Se você respondeu alternativa B, sacerdotes, saduceus e o capitão do templo, você acertou. Questão de número 2. Em quais áreas a igreja primitiva mais enfrentava perseguição? Alternativa A, área econômica e política. Alternativa B, área social e filosófica. Alternativa C, política e religiosa. E alternativa D, área cultural e educacional. Tempo na tela. Se você respondeu alternativa C, política e religiosa, parabéns, você acertou. Questão de número 3. Qual era o verdadeiro objetivo da perseguição aos cristãos em Atos? Alternativa A, impedir o crescimento do movimento e silenciar a sua mensagem. Alternativa B, trazer paz entre judeus e romanos. Alternativa C, forçar os discípulos a se esconderem. E alternativa D, provar que os apóstolos estavam errados sobre Jesus. Tempo na tela. Se você respondeu alternativa A, impedir o crescimento do movimento e silenciar a sua mensagem, você acertou. Questão de número 4. Qual foi a atitude dos apóstolos diante da ordem de não pregar em nome de Jesus? Alternativa A, obedeceram para evitar mais problemas com o sinédrio. Alternativa B, pediram uma reunião para negociar com as autoridades. Alternativa C, declararam que era necessário obedecer a Deus e não aos homens. Alternativa D, fugiram para outra cidade até que a perseguição diminuísse. Tempo na tela. A alternativa correta é a alternativa C. Declararam que era necessário obedecer a Deus e não aos homens. E por último, questão de número 5. O que a lição destaca como resultado da perseverança da igreja, mesmo sob ameaça? Alternativa A. O crescimento numérico ficou estagnado por conta do medo. Alternativa B. A mensagem do evangelho foi abafada temporariamente. Alternativa C. Os líderes optaram por agir secretamente para evitar perseguições. E a alternativa D, a igreja foi fortalecida e experimentou grande avanço na proclamação do Evangelho. Tempo na tela. Se você respondeu a alternativa D, a igreja foi fortalecida e experimentou grande avanço na proclamação do Evangelho, parabéns, você acertou. Chegamos ao final de mais uma aula, vamos orar para encerrar esse período tão abençoado e maravilhoso. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque foram tratados aqui assuntos pertinentes à igreja dos nossos tempos, que ainda é influenciada pelo exemplo da igreja de Atos. Ó Deus, que nós possamos alcançar esse nível de fé, a ponto de nos desprendermos das coisas desse mundo, de nos desprendermos de apegos materiais
e nos conectarmos contigo, Pai, de maneira integral, de podermos viver o sobrenatural nas nossas vidas, Senhor. Sim, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada um de nós que assistiu essa aula, aos nossos visitantes, Senhor, visita-os nos seus corações, nas suas aflições, e que as nossas orações cheguem diante de Ti, Senhor, como oferta de cheiro suave no Teu altar. Assim nós oramos te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor! Tchau! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Tudo bem, amiga? Eu tô bem, não. Na hora ainda bem que é gravado, porque se fosse ao vivo... Graças a Deus, isso salva tudo. É por isso que parece que eu sou uma boa professora, Não se entendeu? Porque é preocupe. gravar. Não se preocupe. Em nome de Jesus. Nossa, olha a calmaria, gente. Ai, Jesus. Eu queria ter essa calmaria. Mas, gente, vamos orar então. Na minha cabeça vem posição para... É sério. Vamos orar então. Posição para na minha cabeça. Satanás tentou impedir. Peraí, gente, tô uma bolha de ar na garganta. Deixa eu beber uma água. Vou voltar lá de Satanás, tá bom? Volta do Satanás. Misericórdia. Trazer de uma forma muito bacana e firme, porque eu vou falar assim, né? Aí... Não vai, João, eu aqui. Para que ele possa falar aquela tripulação. Que ele possa falar aquela tripulação, né? Tripulação. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?